engana os seus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dá-lhe-ei tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e virão e se arrepender. Eis que porei uma cama sobre os que adulteram com ela. Virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. E ferirei de morte seus filhos, e a todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os pensamentos e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós, aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina, e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, onde está, em que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações. Esse versículo para nossa meditação, né, irmão? Vamos estar orando. Maravilhoso Deus, soberano Pai, graças te damos, te rendemos pela tua santa e a tua misericórdia, Pai. Que as tuas palavras, meu Deus, ela já é revelada, porque o Senhor revelou a João, o seu servo, Pai. Que cabe a nós, Senhor Deus querido, é falar a tua palavra e também aquilo que o Senhor nos revelar, meu Deus, de acordo com a tua vontade para cada dia. O Senhor fica conosco, nos dá entendimento, abre o nosso coração, perdoa, Deus querido, as transgressões de todos os homens, as nossas transgressões. Deus, tire, meu Deus, a maldade do coração do homem, pois é isso que afasta o homem de Deus, e o homem tem caído na maldade todos os dias, Senhor. E se ele não se arrepender, Senhor, o Senhor cobrará dele. Ele pensa que não, mas o Senhor prestará conta, pedirá acerto de conta com este, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tira a maldade do nosso coração, nos ajude a nós te servirmos, nos ajude, Pai, a nós, Pai, cada dia caminhar nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Esse versículo para nossa meditação, quando nós vemos mais uma carta ao anjo agora da igreja de Tiatira, que diz, né, irmãos, o Senhor fala uma advertência para o anjo da igreja de Tiatira, e ele diz que ele é o Filho de Deus e que tem olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente. O versículo primeiro, né, irmãos, o versículo desse texto aqui da carta de Tiatira, que é o versículo 10, mais o versículo primeiro da carta, onde ele diz que ele é o Filho de Deus, e ele, como chama de fogo, ele vê todas as práticas, né, e todos os atos do homem. A carta de Tiatira, o Senhor estava alertando para aquele anjo que era o pastor da igreja de Tiatira. Ele estava dizendo, o Filho de Deus, aquele que tem olhos como chama de fogo, né? Ele estava dizendo que ele via as práticas daquela igreja, né, irmãos? Assim como o Senhor, ele via as práticas daquela igreja, também ele vê as práticas do coração do homem, né? O que o homem ele faz. E o Senhor diz o seguinte, né, irmão? Que ele tem o poder de ver, glória a Deus. E ele diz assim, eu conheço as tuas obras e a tua caridade. Ele fala até de amor, e o teu serviço e a tua fé para a igreja, e a tua paciência, e que tens as últimas obras, são mais do que as primeiras. Mas ele diz, mas tenho contra ti o que toleras, mas tenho contra ti o toleras, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensina e engana os meus servos, para que se prostituem, comam do sacrifício da idolatria. Então, ele está aqui dizendo para a igreja de Tiatira, para o anjo, que diz que ele tolera, né? O que Jezabel
que se diz, que se passa por profetiza, não é, irmãos? E que engana, não é? Os servos do Senhor, que engana o meu servo. E não é diferente hoje. Hoje estamos vivendo em época em que as pessoas estão se passando por profeta de Deus, estão se passando, não é, por pessoas que se diz conhecer a palavra de Deus, mas que estão muitos aí, estão apostatando da fé, não é? E com suas sendo paroleiros, né? Pessoas que são paroleiras, não é? Pessoas que falam muito, né? Pessoas que, e a palavra de Deus diz que esses, né, estão enganando, né? Glória a Deus. Estão enganando os meus servos, né? Estão enganando de quê? De que se aproxime da verdade, né? Muitas pessoas, né? Pessoas leigas, né? Que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o Evangelho de Cristo e que se diz crentes, são levados por ventos de doutrinas, mas não doutrina santa. A doutrina sã que está dentro da palavra de Deus, né? Mas se deixando ser seduzidos e enganados pela Jezabel, que se diz profetiza e engana, né, os servos do Senhor, que diz que engana meu servo, para que se prostituem e comam do sacrifício da idolatria. Então quer dizer, a Jezabel, ela faz com que as pessoas, né, engana as pessoas para que se prostituam com a sua prostituição, com os seus pecados, com a sua palavra, e aí diz que ainda, né, leva as pessoas que ela engana para que comam do sacrifício da idolatria. E Deus, ele aborrece a idolatria, não é? Seja a quem for, seja um cantor, seja a um ator, seja a um político, seja quem for, né? Então há uma imagem de escultura, como a igreja católica aí está cheia e muitos se prostram para a idolatria. E o Senhor está chamando a um acerto de conta. Ele diz que tem contra estas pessoas, né? Contra esta igreja que pratica tais atos. E ele diz, e dê-lhe tempo para que se arrependesse. Quer dizer, o Senhor, no versículo 21, diz que está dando tempo para você se arrepender. Glória ele diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Quando a Bíblia fala sobre prostituição, não fala somente a prostituição de você sair com mulheres, né, levianas, não. Com mulheres prostitutas, não. A prostituição aqui é tudo, irmão. Quando a pessoa cai no pecado da Jezabel, o pecado da desobediência, o pecado da idolatria, o pecado do engano, se deixa se levar por palavras persuasivas, se deixando se levar por palavras de paroleiros. Então tem que ter muito cuidado com isso. E ele diz, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, quer dizer, da sua mentira, do seu engano, né? E não se arrependeu. E eis que porém uma cama, olha onde o Senhor diz que bota numa cama de quê, irmão? De cobrança de Deus, de enfermidade, de problemas, de lutas. E sobre os que adulterarem com ela virá grande tribulação. Quer dizer, não é eu que digo, é a palavra. Se não se arrepender das suas obras. Glória a Deus. Então é necessário ter o cuidado com que a palavra de Deus está falando para a igreja de Tiatira, né? E essa igreja de Tiatira, qual é, pastor? A igreja de Tiatira, irmão, está falando para esse tipo de gente que anda, não é? Se embriagando com as idolatrias, com as profecias da Jezabel, não é? Da enganosa, da mentirosa, não é? E muitos estão se deixando se agarrar com a palavra de Deus, está se deixando perdendo a comunhão com Deus, com a palavra, com a igreja, para ir atrás da profetisa Jezabel, atrás do pecado, atrás da mentira, atrás do engano. E a palavra de Deus está alertando, e ele ainda está dizendo assim, dê-lhe tempo para que se arrependessem.
E Deus está dando esse tempo. Aí ele diz aqui, ó, versículo 23, e ferirei de morte a seus filhos, e a todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então quer dizer que Deus, ele está dizendo, quando a obreira Lidiana que estava falando, de Deus usando ela numa palavra, porque ela dizendo, sabe nem o porquê estava dizendo. Ela não sabe, mas o dono dela sabe. Eu não sei, mas o meu dono sabe. E quem é o meu dono? É Cristo, é Jesus. Né? Então ele sabe. Então ele diz assim, ele diz que sonda as mentes e os pensamentos. Três qualidades importantes de Deus, elas são: ele é onisciente, né? Então ele, na sua onisciência, ele sabe o que o homem pensa, né? Ele sabe as práticas do homem, ele conhece os pecados do homem, ele conhece o que passa na mente do homem. Então, na sua onisciência, na sua onipotência, porque ele tem o poder, glória a Deus, e na sua presença o homem pode ir para as profundezas dos mares, lá Deus estará. Se ele for para os picos da rocha, no monte mais distante, lá também Deus estará. Ninguém se esconde da presença de Deus. Aleluia, Jesus. Ninguém se esconde da glória de Deus. E ele está aqui dizendo, glória a Deus, no versículo, glória a Deus 23, e farei. Glória a Deus, está aí. Porque diz o que, irmão? Eu sondo, ele diz, aquele que sonda as mentes e os corações. Deus conhece o teu coração. Glória a Deus. E ele diz, darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então qual é a tua obra hoje para Cristo? Será que as tuas obras são boas? Né? Será que tuas obras são boas? Não, ô bispo, mas eu dou esmola, eu faço bem ao meu próximo, eu sou amigo do meu próximo. Quando o meu próximo precisa de mim, eu estou lá junto dele, ajudando ele, socorrendo ele. Olha, eu vou te dizer uma coisa, o inferno está cheio de boa vontade. Aleluia. O inferno está cheio de boa vontade. Não adianta você ser até uma pessoa boa, ser uma pessoa, mas se não tiver no Evangelho, se não tiver na palavra, você vai perecer, porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, para você ter salvação, você tem que aceitar a Jesus. Não existe outro meio, não existe outro caminho, o caminho é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então é isso que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que fala sobre um certo homem chamado Cornélio. Cornélio, ele dava esmola. Cornélio, ele era um quase crente. Mas chegou o dia em que o anjo chegou para ele orando, chegou para ele e disse, vai lá e chama na casa de Simão e traz o homem chamado Pedro para que pregue a palavra. E quando Pedro chegou na casa dele, Pedro pregou a palavra de Cristo, ele se converteu em sua casa. Glória a Deus. Então é necessário você se converter. Aleluia. É necessário você ser crente. Deus é fiel. Você tem que nascer de novo. Você não pode ficar com sua tese farisaísma como Zaqueu. Zaqueu, doutor da lei, conhecia, né? A lei de Moisés, conhecia, ele era um doutor, já está dizendo tudo na letra, na faculdade de letra de Israel, Zaqueu. Mas quando ele foi ter com Jesus, ele não entendeu as coisas do Espírito. Você pode até entender as coisas dessa terra, mas você precisa entender as coisas do Espírito. E as coisas do Espírito, só quem entende é quem anda em Espírito. E quem anda em Espírito é aqueles que aceitam Cristo, que está na palavra. O Espírito Santo está com ele, mostra a verdade, mostra o caminho. Você precisa voltar-se para Jesus antes que seja tarde. Glória a Deus, aleluia. Essa é a palavra de Deus. Eu não vou aqui pregar o que você quer ouvir, não. Eu vou pregar aquilo que o Espírito Santo de Deus manda pregar. E essa mensagem que está saindo hoje não é o que você está querendo, não. É o que você precisa. É o que tua alma precisa. Você precisa de Jesus, meu amigo. Você precisa de Jesus, minha amiga. Você precisa de Jesus, minha irmã. Meu irmão, você precisa de Jesus. Glória
Glória a Deus, aleluia. Porque sem Ele você não é nada. É verdade, Senhor. Quando canta a cantora cheia de cavalhados, você é uma folha seca, caída no chão, que é levado pelo vento, para onde o vento leva. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre, miserável, só pensa em pecar. Jesus. Mas Jesus Cristo, Ele veio para te dar vida. Deus. Ele veio para perdoar os teus pecados. Ele veio para transformar a tua alma. Então é necessário, meu irmão, você aceitar Jesus para morar no céu. E isso não é coisa, irmão, de carochinha que eu estou falando aqui, não. É a palavra de Deus. João 14 diz que Jesus disse que iria para o Pai, Aleluia. mas voltaria para buscar a sua igreja. Glória a Deus. E você, como fica a tua situação? Cuidado com o que a Jezabel, aqui se diz profetiza, que ensina e engana os servos do Senhor, e ele está pronto aí para te enganar, te iludir. Mas o Espírito Santo de Deus, pela sua palavra, está aqui falando para você: meu filho, se arrependa da prática da idolatria, da prática da prostituição, do engano. E ele disse: não verei a ti, se não virei a ti, se tu não se arrepender. Glória a Deus. Que Deus te conceda uma oportunidade. A mensagem é essa, nessa noite, para o teu coração, para a tua alma. Nós estamos aqui intercedendo pela tua vida, orando por você. A hora que você quiser aceitar Jesus como sendo a tua vida, diga: bispo, eu quero, vem aqui, nós vamos orar por você, e a tua vida será mudada, e você vai ser uma nova criatura. Mas é necessário, meu irmão, você ter uma atitude. É necessário, minha irmã, você ter uma atitude. Deixe da sua covardia, deixe da sua covardia. Você precisa, glória a Deus, abraçar a salvação.